Muito bem, amigos. Vamos dar continuidade, então, aqui no nosso projeto Gabaritando Legislação e Estatuto do Desarmamento. E estamos no bloco 4, falando dos crimes e das penas, o bloco mais importante. E como prometido, né, nós já falamos do bloco 4A, e agora a gente vai para o bloco 4B. O bloco 4B também traz uma rúbrica marginal. Aqui está ela, vocês estão vendo, é o crime de omissão de cautela, certo? Essa é a nossa bola da vez. Vamos organizar nossas ideias em primeiro lugar, para que a gente pise em chão firme. Vamos fazer uma divisão nessa lei. Vamos fazer um corte aqui, ó. Fiz um corte com vocês. Por quê? Porque o delito de omissão de cautela, para a maioria da doutrina, ele se divide em dois tipos. Omissão de cautela própria, que é a do 13 caput, e a omissão de cautela imprópria. Que é a do parágrafo único. Certo? Omissão de cautela própria, omissão de cautela imprópria. Vamos entender assim? A gente já começa bem. Vamos tratar então, começando com a omissão de cautela própria. Primeira coisa, sempre a leitura do tipo penal. Certo? Sempre a leitura do tipo penal. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Pena: detenção de 1 a 2 anos e multa. Pessoal, já aproveitando para falar da pena. Essa é a menor pena do Estatuto do Desarmamento. Vocês não vão encontrar outra menor. É o crime menos grave. Tem um motivo para isso? Tem. Será visto daqui a pouco. Mas tem um motivo para isso, pessoal. Certo? É a pena mais branda que nós temos. Vejam que o crime anterior, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tinha pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Aqui é detenção de 1 a 2 anos e multa. Detenção não muda, continua sendo detenção. O mínimo é 1, o máximo é 2. Vejam que isso é a pena privativa de liberdade, mas ela também é cumulada com multa. O juiz, se condenar o sujeito por esse crime, pessoal, certo? Se condenar o indivíduo por esse crime, é importante que a gente cuide, certo? É importante que a gente cuide que o juiz tem que aplicar as duas sanções de forma cumulativa. Então, muito cuidado em relação a isso. Tá? Bom, vamos lá então. Meus amigos, essa pena, ela é considerada uma infração de menor potencial ofensivo. E as infrações de menor potencial ofensivo são reguladas por uma lei especial, que é a Lei 9.099 de 95.
a famosa lei dos juizados especiais criminais, certo? Para esse tipo de crime, e vejam que a pena é a mesma tanto para omissão de cautela própria como para imprópria, porque diz nas mesmas penas incorrem, o sujeito terá a oportunidade de receber uma proposta de transação penal. O MP vai dizer assim, olha, paga aí 2 cestas básicas, paga uma multa e eu não vou te denunciar. Tu aceita? Aceito. Sujeito paga e acabou. Não fica registro de antecedentes, ele não é considerado reincidente, não fica efeito nenhum. A única consequência é que ele não pode novamente transacionar em um período de 5 anos. Apenas isso. Certo? Então a gente já matou essa questão da pena, a importância que tem essa pena. Bom, agora a gente tem que ver a objetividade jurídica da omissão de cautela própria. O que é, amigos, a objetividade jurídica aqui? A objetividade jurídica aqui, amigos, é a proteção. É a proteção da coletividade, sempre em incolumidade pública, mas também a proteção da vida ou da integridade física do menor de 18 anos ou da pessoa portadora de deficiência mental. Pois se ela pegar essa arma e vier a manuseá-la, isso pode trazer consequências irreversíveis, consequências negativas, certo? Consequências extremamente perigosas. Então, por isso, nós temos essa objetividade jurídica. Sujeito ativo. Como eu já disse para vocês, os crimes podem ser comuns e podem ser próprios. Não é verdade? Crime comum e crime próprio. Aqui, meus amigos, deixa eu só arrumar uma coisinha aqui, por favor, que eu estava esquecendo, certo? Que eu apenas estava esquecendo. Ok? Vejam que o crime de omissão de cautela própria, ele é um crime comum. Ele é um crime comum porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa que não observa os cuidados. Cautela é o quê? Cautela é cuidado. Então, qualquer pessoa pode cometer esse crime. Qualquer pessoa pode vir a cometer essa infração penal. Certo? Não demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Nenhuma. Então, muito cuidado em relação a isso. Certo? Outro cuidado importante aqui, que os senhores têm que ter. O sujeito passivo. Quem é que sofre as consequências desse crime? Quem é que sofre as consequências desse delito? Está aqui, né? O menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental. Certo? Ou menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental. Logo, pode figurar no polo passivo desse crime pessoa maior de 18 anos? Pode. Claro que pode. Desde que ela seja portadora de deficiência mental. Ah, professor, e pessoas que têm o desenvolvimento mental incompleto, como, por exemplo, silvícolas, índios não adaptados à sociedade? Não adentra aqui, porque eu teria que usar daqui da analogia, e eu não posso nunca, no direito penal, usar a analogia in malam partem, ou seja, usar a analogia contrária ao réu.
Então tem que ser menor de 18 anos, e aí são ou deficiente, tanto faz, ou pessoa portadora de deficiência mental. Certo? Esse crime, pessoal, ele é um crime de perigo. Por quê? Porque basta se apoderar da arma. Basta pegar a arma nas mãos. Isso já gera o quê? Um risco de lesão ao bem jurídico. Seja um risco de lesão ao bem jurídico, vida ou integridade física dele, menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência, certo? Seja em relação a terceiros. Então, muito cuidado em relação a isso também. Certo? É um crime de perigo. E lembrando que também aqui, meus amigos, é um crime de perigo abstrato. Ou seja, meus amigos, não é preciso provar que alguém foi colocado em perigo. Basta que o perigo ocorreu, que é o menor de 18 anos ou o doente mental ter se apoderado da arma. Não é preciso provar que alguém foi colocado em risco. Certinho? Agora, o núcleo, né? O miolo do tipo penal. Os elementos do tipo. O que é o crime? Deixar de observar a cautela. Cautela necessária. Isso é uma pessoa despreparada. É uma pessoa negligente. É um negligente. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que esse é o único crime culposo do Estatuto do Desarmamento. Todos os outros crimes são dolosos. O criminoso tem a intenção de praticá-lo. Certo? O criminoso tem a intenção de praticá-lo, o criminoso tem a intenção de cometê-lo. Mas este crime, pelo menos a omissão de cautela própria, que é o que nós estamos vendo, é o negligente. É aquele sujeito que deveria ter um dever de cuidado e não teve. É um crime culposo. E é por esse motivo que é o crime com a pena mais branda. Porque os crimes culposos sempre têm penas menos graves do que os crimes dolosos, por motivos óbvios, né? Então, amigos, muito cuidado. E, aliás, é bem raro ter crime de perigo culposo, né? Esse é um dos raríssimos crimes que a gente tem. Crime de perigo culposo. Está aqui. Certo? O sujeito não toma as cautelas. É o pai, por exemplo, que deixa a arma dentro de uma gaveta e não chaveia, certo? Ele é negligente, porque o seu filho pequeno pode ir lá e pode acabar acessando, tendo acesso a essa arma. Pode deixar no banco de trás do carro e o filho, a criança, também acabar se apoderando da arma, certo? Isso é uma negligência. Agora, o que a gente tem que saber agora, as duas últimas informações da omissão de cautela própria. Primeiro, a consumação. Em que momento ele se consuma? Por ser um crime culposo, tá? Ele é um crime material. O que quer dizer ser um crime material? Quer dizer, pessoal, que só se consuma quando o menor de 18 anos ou a pessoa portadora de deficiência mental efetivamente se apodera da arma. Se ela vê a arma ali em cima da mesa, passa do lado, passa de novo, mas não se apodera da arma, esse crime não acontece. O crime não se consuma, mas no momento em que ela pega a arma, naquele momento o crime se consumou. Naquele momento o crime aconteceu.
certo? Então, lembrem, memorizem, isso é importante. Esse crime só se consuma com o efetivo apoderamento da arma de fogo pelo menor de 18 anos ou pelo portador de doença mental. Lembrem disso pelo grau de importância que possui. Certo? Tentativa é possível? Última informação. Esse crime não admite tentativa. Ninguém pode ser punido por tentativa de omissão de cautela própria. Ninguém pode ser, olhem bem com isso, punido por tentativa de omissão de cautela própria. Por quê? Porque é crime culposo. Ninguém consegue tentar aquilo que não quer. Certo? Ou o menor de 18 anos ou doente mental se apodera da arma e o responsável pela arma consumou o delito, ou o menor de 18 anos ou deficiente mental não se apodera da arma e o crime não existiu. Não há espaço aqui para a figura da tentativa. Certinho? Muito bem. E assim a gente vence essa primeira parte, né? O caput do artigo 13, que é a omissão de cautela. A gente entra agora no parágrafo único. Parágrafo único que nós vamos chamar aqui então de omissão de cautela imprópria. Primeiro vamos fazer a leitura, como a gente sempre faz. Nas mesmas penas incorrem, ou seja, detenção de 1 a 2 anos e multa, o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessório ou munição, que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Aqui está. Bom, pessoal, vamos ver as grandes diferenças, tá? As grandes diferenças da omissão de cautela própria para a omissão de cautela imprópria. A pena não é. A pena é a mesma. Tá? A pena é a mesma. A objetividade jurídica muda, porque já não é, amigos, a integridade física ou a vida, certo? Ou qualquer risco ao menor ou deficiente mental. A objetividade jurídica aqui é a veracidade das armas de fogo junto ao SINARME. É a veracidade das armas de fogo junto ao SINARME e o respectivo registro, né, junto aos órgãos competentes, como a Polícia Federal. Começa por aí, certo? Essa é a objetividade jurídica. A segunda diferença, pessoal, a omissão de cautela própria, tá? Ela é um crime culposo. Compreenderam isso? Ela é um crime culposo. Já a omissão de cautela imprópria é um crime doloso. Quem comete esse crime comete intencionalmente, de forma proposital, certo? Cuidado com isso. Outra diferença, sujeito ativo. Na omissão de cautela própria, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. É um crime comum. Não demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Pode ser qualquer pessoa.
Já a omissão de cautela imprópria, ela é um crime próprio. Quem está lendo aqui, entendam que isso aqui está escrito próprio, tá? Às vezes a caneta dá umas falhadas. Omissão de cautela imprópria é um crime próprio. Olha que interessante, né? Esse paradoxo. Omissão de cautela imprópria é um crime próprio. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que pode praticar. Demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Certo? Demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Não pode ser qualquer um. Quem é que pode cometer esse crime? O proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores. Certo? Somente ele, ninguém mais. Somente esse sujeito. Somente ele pode cometer esse delito. Ok? Cuidem, isso é muito clara a lei, né? Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança ou de transporte de valores. É importante saber, né, pessoal, que essas empresas, tá? Bom, vou falar sobre isso daqui a pouco. Sujeito passivo. Sujeito passivo. Sujeito passivo é a coletividade, porque ela tem interesse em saber sobre o registro, o controle das armas no país, até pela sua segurança e tranquilidade, e também os órgãos responsáveis, né? Os órgãos responsáveis e a coletividade fazem parte aqui, amigos, do sujeito passivo. Então é importante a gente cuidar isso. Bueno, o núcleo, o elemento do tipo. O elemento do tipo, o que a gente tem que cuidar? O Estatuto do Desarmamento estabelece que esses casos de empresa de segurança e transporte de valores, as armas estão no nome deles, dessas empresas. Então, é elas que têm o registro e estão no nome delas. Elas são responsáveis por essas armas. Certo? São responsáveis, e se são responsáveis por essas armas, elas arcam com as consequências do que acontece. Claro que muita coisa não está sob o controle dessas pessoas, como, por exemplo, furto, roubo, forma de extravio, tanto que a omissão de cautela imprópria não pune o proprietário ou diretor da empresa de segurança e transporte porque a arma foi furtada, ou porque ela foi roubada, ou porque houve extravio da arma, do acessório, da munição. Não é por isso. Pune, pessoal, porque quando isso acontece, é obrigação desses responsáveis, e é isso que o Estatuto do Desarmamento diz no seu texto, que tem que comunicar. Comunicar à Polícia Federal. Porque se não comunica a Polícia Federal, certo? Essas armas adentram na clandestinidade. Conseguiram entender? Perde-se o controle. O cadastro, ele fica totalmente incompleto. É por isso que a maioria das armas nas mãos dos bandidos são oriundas de armas legais. Então, o que está se punindo aqui, certo? É o proprietário ou diretor responsável da empresa de segurança e transporte de valores que deixa, ou seja, um crime omissivo, de registrar a ocorrência policial, ou seja, fazer o BO, certo? Fazer o BO,
fazer o boletim de ocorrência e comunicar à Polícia Federal. Não é ou. Ele tem que fazer os dois, senão é crime. Certo? Essa perda, esse furto, roubo, outra forma de extravio. Cuidem isso. Em que momento se consuma esse crime? Em que momento eu posso dizer o crime ocorreu, o crime está consumado? Aí é que está, pessoal. Aqui houve um erro legislativo. Tá? Eu vou dizer como deve ser o correto. Vou informar a vocês como deve ser o correto e vou informar a vocês como tem que marcar em prova. Tá? Ele tem que fazer o BO e comunicar à Polícia Federal esses eventos nas primeiras 24 horas e vejam que não é um dia, certo? Então, se o furto ou roubo se deu no dia 21 às 15 horas, é até o dia 22 às 15 horas, não é até a meia-noite, certo? E aqui está o erro. Depois de ocorrido o fato, errou o legislador, porque nem sempre o responsável da empresa de segurança e transporte de valores, ou proprietário, ou diretor, vai ficar sabendo no momento do furto ou do roubo, no momento do fato. Às vezes ele está de viagem, ninguém comunica a ele, ele só vai saber 5 dias depois. Então o correto seria o quê? O correto seria, nas primeiras 24 horas, depois de ter tomado conhecimento do fato, e aí decidiu não fazer nada. Isso seria o correto. Mas a título de prova, vamos nos ater à lei. Certo? A título de prova, a gente vai nos ater à lei. E a lei é muito clara ao dizer, depois de ocorrido o fato. Como o teu objetivo é só marcar o xizinho, marca o teu xizinho lá, certo? Marca o teu xizinho e seja feliz. Apenas isso. Tá bom? Tentativa é cabível? Não. Isso tem em comum com a omissão de cautela própria. Lá porque é crime culposo. Aqui é porque é crime omissivo. Ou tu comunica, faz o BO e comunica nas primeiras 24 horas e não há crime, ou tu comunica, faz o BO ou não faz nada, certo? Fora desse prazo e o crime está consumado. Não há espaço aqui também para a tentativa, certo? Cuidem em relação a esse ponto também. Tudo que está em vermelho, marcado, vocês anotem, sublinhem, destaquem, certo? Embora na maioria das vezes o examinador coloca o crime e pergunta qual crime é, a gente sempre tem que estar um passo à frente. E vamos estar um passo à frente agora também. Então, cuidado com esses pontos aqui, pessoal. Certinho? Bom, mais uma vez, vamos fracionar o bloco 4. Esse foi o bloco 4B. Aguardo vocês ansiosamente para o bloco 4C, onde nós vamos entrar em um novo crime, em um novo tipo penal, e esse, meus amigos, tenho bastante informação importante para trabalhar com os senhores. Certinho? Agora é a hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho, dar uma relaxada, e daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.